Olá, gente! Tudo bem? Eu sou o professor Wallace e na aula de hoje falaremos sobre movimento uniforme. A gente já viu uma aula dessa, mas agora a gente vai fazer exercícios. Então, se você quiser continuar, se você quiser aprender, continue. Na primeira questão, uma questão bem antiga da UERJ, é a seguinte: a velocidade normal com que uma fita de vídeo passa pela cabeça de um gravador é de aproximadamente 33 milímetros por segundo. Assim, o comprimento de uma fita de 120 minutos de duração corresponde a cerca de... Então, opções A, 40, B, 80, 120, né, e 240 metros. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber aí é quando ele fala anunciado a palavra aproximadamente. Isso é muito bom, porque a gente não vai precisar ficar levando os valores literais para conta, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é a gente converter, né, essa velocidade que está em 33 milímetros por segundo para a unidade do SI, né, que é metros por segundo. Então a gente vai pensar e vai fazer uma regra de 3, que é a seguinte, né? Se em 1 metro a gente tem 1000 milímetros, né, 10 elevado a 3, eu multiplico por 1000. Né? Passado o número, que é 1 metro, para o número milímetro, né, eu vou converter um para o outro multiplicando por 1000. Se eu quiser fazer o procedimento ao contrário, passar de milímetro para metro, eu tenho que dividir por 1000. Beleza? A gente tem aí o tempo que é 120 minutos, o equivalente a 2 horas. E esse tempo eu tenho que converter ele para segundos também. Beleza? Então como é que a gente faz para converter? Né? Eu sei que em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Então eu multiplico 60, né, por esses 120, que vai dar 7.200 segundos. Beleza? Então a gente tem uma expressão matemática para relacionar distância, velocidade e tempo. Né? A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Só que eu posso chamar o ΔS como d de distância, né? Velocidade o V e o ΔT, que é o tempo, como apenas T. Beleza? Então vamos lá. Quando ele fala, né, vamos voltar aqui, né? Quando ele fala, calcule o comprimento, beleza? Esse comprimento dessa fita, né, se você não pegou, se você não sabe bem o que seria essa fita, à medida que a gente gravava filmes e colocava ele para rodar, né, nessas chamadas fitas cassete, fita tape, tinha música também com isso, né? Ela saía de um rolinho de um lado e ia para o outro. Então, à medida que a gente tinha muita fita, basicamente, né, enrolada num rolinho, no outro estava vazio. Então, esse daqui, à medida que ele ganhava esses rolos, esse daqui diminuía. E esse rolo, ele ia passando por um cabeçotezinho que fazia leitura, né? Essa fita era magnética. Então, quanto mais rápido ali, né, sei lá, mais rápido ele conseguiria passar as imagens, como se a gente estivesse dando um forward, né? Fazendo a velocidade ficar mais rápida. Hoje a gente não precisa mais disso, hoje a tecnologia evoluiu bastante, mas vamos lá. O comprimento, se a gente pegar esse rolinho, né, se a gente pegar essa fita magnética e esticar ela toda, dá um comprimento, e é justamente esse comprimento que a gente quer calcular, que é a distância. Então, se a gente vai calcular a distância, né, utilizando a expressão V igual a ΔT sobre ΔT, a gente tem essa expressão aqui, que distância é igual a velocidade vezes o tempo, né? Ou Deus vê tudo, beleza? Então vamos lá, eu vou pegar a distância, né, eu quero calcular a distância, vou pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. Essa velocidade é 33 milímetros por segundo, né, que eu já vou colocar sobre 1000, né, mas eu não preciso fazer essa divisão agora, e vou multiplicar por 7.200. Multiplicando 33 vezes 7.200 e dividido por 1000, você já deve imaginar. Pô, essa é uma questão que, se a gente parar para analisar, era uma questão de vestibular. Né? Se ele colocou ali aproximadamente, então a gente não precisaria fazer, por exemplo, a questão multiplicando 33 pelo 7.200. A gente poderia simplesmente pegar 33, aproximar ele para 30 e o 7.200 aproximar ele para 7.000. A gente vai encontrar já um valor aproximado, beleza? Pô, mas não vai dar errado? Vai dar aproximado. E essa aproximação a gente vai encontrar o valor mais próximo. Se tiver dois valores muito próximos ali, e aí? Qualquer coisa, se você tiver com uma certa insegurança, faz com valores inteiros, beleza? Então vamos lá.
Se a gente multiplicar 33 por 7.200 e depois dividir por 1.000, dá 237,6 metros, né? Não milímetros, metros. Se a gente multiplicar o 30 vezes 7.000, a gente vai encontrar 210. E nas opções, né, 210 está mais próximo de 240 do que de 120. Beleza? Então a gente encontraria aproximadamente essa questão aí. Então a primeira questão foi, né? Dois operários A e B estão parados no pátio de uma fábrica e em certo instante a sirene toca. O operário B escuta o som da sirene, né, 1,5 segundos após o operário A ter escutado. Considerando a velocidade do som constante igual a 340 metros por segundo, a distância em metros entre os dois operários é... Então vamos lá. Suponha essa caixa de som, beleza? Que ela vai emitir o som, que primeiro vai escutar o operário A e depois escutar o operário B. Beleza? Então basicamente o que a gente tem aí, né? O som ele vai se propagar. Primeiro escuta um e depois escuta o outro. Beleza? E se for uma sirene, o som ele se propaga a uma determinada velocidade. O enunciado deu 340 metros por segundo. Né? Então ele vai, primeiro escutou, ele vai demorar 1,1 segundo até chegar no outro. Como a gente tem a velocidade com que esse som se propaga, a gente simplesmente vai fazer o quê? A mesma conta de anteriormente. Distância é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo, vezes o tempo. Que basicamente vai ser Deus vê tudo, onde a velocidade é 340 e o tempo é 1,5. Beleza? Então, se eu multiplicar os dois, vai dar 510 metros. Um veículo com velocidade constante de 80 km por hora, enquanto um caminhão à frente dele, 60 km, se locomove a 60 km por hora. Então, atrás está 80 e o da frente está a 60 km por hora. Eles estão na mesma direção, né, e mesmo sentido. Calcule, então, o intervalo de tempo que esse carro irá demorar para ultrapassar esse caminhão. Então, vamos lá, roda VT. A gente tem dois automóveis, um carro e um caminhão. Um está na frente do outro. Então, a gente tem, né, uma condição para ultrapassagem do carro de trás. Isso é uma lógica, né? Que condição é essa? Que o carro de trás ele tem uma velocidade maior do que o carro da frente. Ponto. Né? E essa velocidade ser maior, né, a gente pode imaginar, eu tenho duas velocidades. Qual das velocidades eu vou utilizar para a gente fazer a conta, né? As duas. Pô, mas como assim as duas? Justamente. As duas velocidades, a gente vai fazer uma conta que é chamada de conta da velocidade relativa. Por quê? Como eles dois estão se aproximando, né, a gente vai contabilizar a aproximação, a taxa com que os dois se aproximam de velocidade relativa de aproximação, né, se eles estivessem se afastando, velocidade relativa de afastamento. Então, como é que a gente faz essa conta para avaliar o quanto que eles se aproximam, né? Essa velocidade relativa, beleza? É igual, né, a velocidade do carro Fusca menos a velocidade do carro caminhão, né? 80 menos 60, isso vai dar 20 km por hora. Ou seja, eles se aproximam a uma taxa de 20 km a cada uma hora. Beleza? A gente, então, tem uma distância entre eles que é 60 km, né? E à medida que esse carro ele vai para frente, né, ele vai diminuindo a distância para o caminhão a uma taxa de 20 km a cada uma hora. Então, na prática, antes da gente fazer a conta, roda o VT. Legal, né? Então, vamos lá. A gente tem um carro inicialmente lá atrás e o caminhão inicialmente lá na frente. A gente viu, se você olhar, eu vou dar play de novo, né, mas você vai ver que o caminhão ele se desloca vagarosamente. Beleza? Enquanto o carro vai aqui andar mais rápido. Se aproximando. De novo, esqueci a palavra. Vamos lá. Vou rodar o play de novo, né? Tá se aproximando, tá se aproximando, tá se aproximando, tá se aproximando e ultrapassou. Beleza? Então, nesse momento de ultrapassagem, o caminhão também se deslocou para frente. Então, se eu considerar apenas, né, a velocidade de um ou a velocidade do outro, vai dar erro. Wallace, mas por quê? Porque se eu considerar apenas nessa distância aqui de 60 km e apenas a velocidade do carro, é como se eu estivesse considerando a velocidade do caminhão como sendo zero, né? E se eu considerar a velocidade do caminhão
né, para minha conta, eu estaria basicamente considerando que a velocidade do carro seria zero. E eu estaria com o caminhão indo no sentido contrário, né, distância entre eles. Por isso que eu tenho que fazer o cálculo da velocidade relativa. Mas, Wallace, você acabou de falar ali que o caminhão também vai para frente. Então, eu não teria que considerar a distância, né, total? Sim. Se eu tivesse que calcular apenas usando a velocidade do carro, né, eu teria que fazer isso. Né? 1 hora depois, o carro andou 80 km. O caminhão andou mais 60. Porém, eu não preciso fazer isso. Calcular a distância toda. Beleza? Por isso que eu utilizo velocidade relativa e essa expressão ΔS real, que é a distância relativa entre os dois. Beleza? Então, quando eu dividir, né, a distância relativa entre eles pela velocidade relativa, eu tenho 3 horas. Uma empresa de transportes precisa realizar uma entrega de uma encomenda o mais rápido, o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos diferentes, né, de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade permitida, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância que ele vai percorrer é 80 km. No segundo trecho, né, o comprimento da distância é de 60 km por hora, de 60 km e a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo sempre ande na velocidade máxima, pisando fundo, né, qual será o tempo necessário em horas para a realização desta entrega? Roda T. Então a gente tem de caminhão, né, el caminhão, né, carro deveria ser o diminutivo de caminho, né, e caminhão, não, o aumentativo de caminho. Mas eu sei que essa piada foi horrível. Não sei por que eu fiz ela. Mas enfim, vamos lá. A gente tem um caminhão, né? E aqui, ó, eu tenho a primeira distância que ele vai percorrer, né? Que eu já sei que é 80 km, e ele vai percorrer com essa velocidade. Depois, ele percorre uma distância diferente com velocidade diferente. Então, é natural que a gente imagine que os tempos que eles vão percorrer, né, sejam diferentes. É normal. Porém, não necessariamente vai ser sempre tempos diferentes, porque se eles têm distâncias diferentes, né, e as velocidades também são diferentes, se nesse caso aqui a gente não tenha uma velocidade que é o dobro, se a gente tivesse exatamente 60 km por hora, o tempo seria 1 também, né? Olha, mas de onde você tirou esse 1 e esse 0,5, né? A gente vai fazer uma questão na próxima que é bem parecida com essa. Né? Aqui eu quero utilizar um pouco a lógica, que é o seguinte: velocidade é 80 km por hora, então isso significa que 80 km em 1 hora. Muito bem. Então se é 80 km que ele vai percorrer em 1 hora. Muito bem. Né? Agora se a gente for percorrer 60 km com uma velocidade de 120 km por hora, 120 é o dobro, né? A gente vai percorrer 120 em 1 hora. Então a gente vai percorrer metade da distância na metade desse tempo que é 1 hora, ou seja, 0,5 horas. Então o tempo total, né, 1h30. Próxima questão. Um trem composto por 12 vagões e uma locomotiva. Cada vagão, assim como a locomotiva, mede 10 metros. Né? O trem está parado no trecho retilíneo da ferrovia, né, ao lado da qual passa uma estrada rodoviária. O tempo em segundos que um automóvel de 5 metros de comprimento, né, movendo-se a 15 metros por segundo, necessita para ultrapassar este trem é... Vamos lá, essa questão deve ter sido escrita por algum mineiro, né? O que significa... O que é esse trem aí? Será que é um trem normal ou será que é qualquer outra coisa? Não, é um trem normal. Beleza? Então aqui a gente tem cada vagão, assim como a locomotiva, e cada vagão, assim como a locomotiva, tem isso, 10 metros. Então vamos lá. Esse carro, ele já tem 5 metros. E a parte da frente do carro está coincidindo com a bundinha do último vagão. Né? Quando a gente fala de ultrapassar, né, o carro tem que estar completamente à frente. Você não vai tentar pegar um carro, né? Pô, tem um carro aqui parado. Você não vai tentar estacionar na vaga à frente dele assim. Vai bater. Você precisa fazer uma ultrapassagem e depois entrar na vaga. Ou seja, você precisa estar com o carro à frente
beleza? Você precisa estar com o carro à frente. Então, nesse caso aí, né, roda o VT, o carro está se deslocando, o carro está ultrapassando, vai ultrapassar o trem, olha, ultrapassou. Então, essa daí é a distância, né, mínima para a gente considerar a ultrapassagem. A partir daí, ele já ultrapassou, né? Quando a bunda dele coincide com a última parte da frente do trem, beleza? Da ponte, do sinaleiro, etc e tal. Então, na hora da gente for contabilizar qual vai ser a distância que esse carro, né, vai percorrer, vai ser o quê? Todo o tamanho do trem, né, que está escrito aqui, ó, 135, e somar com a sua, 130, e somar com quem? Com o seu próprio tamanho, né, que é esses 5 metros. Então, 130 mais 5, 135, né? A velocidade do carro, que deu anunciado como sendo 15 metros por segundo, essa velocidade ela vai ser utilizada para gente calcular qual o tempo, né? Distância igual a velocidade vezes o tempo. Quero calcular o tempo, eu vou pegar essa velocidade e vou jogar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar distância sobre velocidade igual ao tempo. A distância que ele vai percorrer é esses 135 metros que você está vendo aqui, beleza? E eu vou dividir pelo 15 metros por segundo, que você também está vendo aqui. Então 135 por 15 é 9 segundos. Beleza? Tem uma opção ali que é 8 segundos, né? Se a gente voltar, você vai ver 8 segundos. Galera, é muito importante que a gente faça todas as questões que a gente esteja tentando com muita calma. Vocês costumam errar coisas bobas, né? Fez com pressa, fez sem calma, sem paciência, fez ali a reviria. Pegou, resultado, não tá certo. Você já fica bolado, você já fica puto. Meu Deus, eu não sei nada, eu sou um merda. Não é assim, galera. Quando você faz tudo na pressa, a gente sempre acaba dando mole. Qual seria o mole dessa questão aqui? Por ela ser de vestibular, por essa questão ser de múltipla escolha, ser da UERJ, né, se você observar, ele diz 12 vagões. São 12 vagões. Se você multiplicar por 10, vai dar 120. Tu esqueceu da locomotiva. 120. Aí tu pega 120 e divide por 15, vai dar 8. Só que você esqueceu de somar tanto a locomotiva quanto o tamanho do próprio carro, né? 120 vai dar certo, né? Vai dar uma opção ali. Só que aí, por falta de atenção, você acabou errando. Beleza? Então, galera, a gente encerra por aqui mais uma aula nossa. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, né? Desculpe todo o tempo que eu fiquei longe de vocês. Titio, sinto saudade. Mas estaremos aí sempre mandando mais vídeos para vocês aí, né? Por que eu falei estaremos? Sou apenas eu, mas beleza. Vamos lá. Obrigado, galera. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, né? Compartilhe com quem vocês estiverem estudando, com seus amigos, com todo mundo que você puder para ajudar o tio aqui, né? Então, galera, até breve. Tchau, tchau.